Hello, galera! Vocês conseguem me ouvir? Me ver? Dá um joinha aí para ver se está todo mundo conseguindo acompanhar. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Mariana. Bom dia, Mariana Lima. Ok, vocês conseguem ouvir com perfeição? A gente faz um teste com os alunos que entram logo no início para saber se as aulas vão poder transcorrer na melhor forma possível. Vamos fazer isso? Se o outro não funcionando, tem que ser isso. Tudo certo? Ok, essa é a nossa aula de linguagem, sistemas do texto. Bom, e para começar a nossa aula então dessa semana, a gente revisa rapidamente o que foi falado na semana passada. Nós falamos sobre aquelas questões ligadas às produções dos discursos, né? Falamos sobre os elementos da comunicação, falamos sobre todo aquele processo em que vai estabelecer entre emissor e receptor, falamos sobre essas questões ligadas às produções discursivas, né? Falamos também sobre as variações linguísticas. Essas variações são características e vão formar cultura dentro dos seus usos linguísticos, né? Porque como é que forma a cultura linguística? A partir da utilização desses determinados discursos, né? Falamos também que esses discursos eles podem estar ligados às questões politizadas, né, gente? Deixa eu aceitar mais um aqui. Ele pode estar ligado às questões politizadas. O que seriam essas questões politizadas? A gente vai querer, então, tirar como base, lá naquela nossa pirâmide, né? Lembra da pirâmide dos discursos? Vai querer tirar como base, então, sempre o discurso padronizado, né? Sempre o discurso elitizado, os discursos da elite, né? Os discursos ligados à norma, ligados ao padrão. Esses tipos de discurso, então, é que serão tidos como base para para você poder julgar ou pré-julgar o discurso do outro. E isso é uma falsa verdade. A gente não pode fazer isso, até porque não existe no processo comunicativo erro, ok? Existe erro no processo quando você escreve, quando você produz um texto, e aí você tem que levar em consideração a norma, ok? Agora, a partir do momento em que você está no processo comunicativo, não há erro. O processo comunicativo ele só pede para que se estabeleça entre emissor e receptor uma mensagem, uma comunicação. E por isso a gente estuda os elementos da comunicação, as funções da linguagem, né? Função fática, função emotiva, expressiva, entre outras. Não há erro, por quê? Porque você tem que levar em consideração N fatores para avaliar o discurso e como ele foi produzido, né? Se eu falo que esse discurso foi produzido a partir de várias características e interações entre os seus interlocutores, gente, não há um erro, né? O que você precisa entender é que esse discurso está dentro de um contexto cultural. E para isso, ele vai ser considerado como certo, como correto, não tem erro ali. Tem que levar o fator de escolaridade, tem que levar em relação ao fator faixa etária, ok? Grau de intimidade em seus interlocutores, porque você vai perceber se foi mais ou menos, né, de acordo com a sua utilização, certo? Todos esses fatores vão ser levados em consideração. E aí, então, foi isso que foi falado na nossa última aula, né? A gente revisa enquanto o pessoal acaba de chegar, para que a gente possa continuar a nossa aula de hoje. E aí nós começamos a falar na última aula sobre a questão dos sistemas do texto. Os sistemas do texto, eles são textos propriamente produzidos com uma objetividade. Então, para a gente começar a marcar a nossa aula de hoje, nós estamos aqui com os sistemas do texto, certo? E aí nós vamos marcar, então, como a objetividade. Objetividade. Essa objetividade, gente, ela vai direcionar para a gente fatores e características muito importantes, né? Primeiro que ela vai direcionar
duas questões muito importantes, né? Primeiro, o público-alvo. O público-alvo que você vai produzir esse texto. Segundo, que você vai precisar entender a necessidade discursiva, né? Para que você comunica, para que você utiliza esse tipo de discurso? Qual vai ser a necessidade desse discurso, né? O público-alvo, o que se deseja comunicar. Vou colocar aqui a mensagem. Certo? Que estão ligados a essas questões voltadas para o sistema do texto. Então, a objetividade, o público-alvo, ok? Todo o perfil e, principalmente, gente, a gente vai levar em consideração, e aí vamos começar, então, a perceber a linguagem. Qual linguagem será utilizada para esse efeito comunicativo, ok? Bom, dentro dos sistemas do texto, então, nós temos alguns sistemas que já foram estudados, né? Mas é sempre bom a gente dar uma revisada neles e eles estão desfilando na sua prova, né? O primeiro sistema que nós falamos foi o sistema informativo, né? Aos tipos de sistema, vou colocar eles aqui em cima, só um minuto. Informativo. Vou dar um espaço para a gente possa ter algumas observações. Depois nós temos o sistema publicitário. Depois nós temos artístico. E aí, nós fechamos com entretenimento de massa. O professor senta de vez em quando. Esses são os principais sistemas, ok? Informativo, publicitário, artístico e entretenimento de massa, ok? Bom, então vamos falar do primeiro sistema, gente, informativo. Dentro do sistema informativo, deixa eu pegar aqui uma outra caneta, nós temos o sistema informativo e aí então o principal objetivo dele é trazer uma informação para os seus interlocutores, ok? E dentro dessa característica você vai abrir o gênero jornalístico, ok? Você abre a amplitude para o gênero jornalístico. Por que o gênero jornalístico? Porque a partir dele você vai ter a formação de caráter opinativo, né, que são as opiniões, você vai ter os textos propriamente dito para informar, você vai ter os textos propriamente dentro do próprio texto jornalístico, a crônica, que vai ser uma forma de entretenimento, não é verdade? Você vai ter todos esses perfis desfilando dentro do sistema informativo. Não só o gênero jornalístico está dentro do sistema informativo, por questões para que você possa observar dentro do sistema jornalístico. Você vai observar também, desculpa que eu estava pensando em outra coisa aqui, você vai observar também que você tem essas questões ligadas aos textos científicos, né? O texto científico está dentro do sistema informativo. Por que ele está dentro do sistema informativo? Para que ele possa formar de alguma forma e trazer de alguma forma algum caráter científico, formador de opinião para este indivíduo, ok? Então preste atenção, gente, veja como acontece isso. Eu tenho objetividade, público-alvo, mensagem e linguagem. Então eu não vou produzir um texto informativo para qualquer tipo de pessoa.
Eu não vou simplesmente escrever um texto só por escrever. Eu preciso perceber quem é o público-alvo. Peraí, quem vai ler esse texto? Quem é que vai estar de acordo com essas informações? Quem é que eu preciso alcançar dentro desse texto? E aí eu tenho o sistema informativo, dentro dele o gênero jornalístico e também, sim, os textos científicos, tá? Vou colocar aqui também, cuidado. Científicos. Ok, chegamos no gênero publicitário ou sistema publicitário, e aí nós falamos então na última aula a diferença entre publicidade e propaganda, né? E aí dentro desse perfil, gente, nós vamos ter dentro da publicidade as questões ligadas à propaganda, né? A propaganda, gente, ela vai estar ligada a essas questões de propagar e fazer chegar uma informação. Não quer dizer que toda propaganda venda, mas a publicidade sim, mas a propaganda nem sempre ela vai vender. Bom, eu acredito sim que você acaba comprando uma ideia de alguma forma, né, gente? Porque você não vai fazer um texto publicitário, uma propaganda, só para você trazer uma informação, sem saber o seu público-alvo, principalmente sem essa pessoa comprar a sua ideia. Você acaba comprando aquela ideia, vestindo aquela camisa, não é verdade? Se é uma propaganda que fala sobre questões voltadas para você evitar, né, sujar as praias no verão, para que você evite jogar lixo no chão, se essas propagandas são voltadas para isso, então você vai perceber que, ora, você acaba comprando essa ideia, você acaba vestindo essa camisa e não praticando esses tipos de coisas na praia, na verdade. Então isso é, sim, uma forma de você comprar ou uma ideia de você propagar algum tipo de informação. É lógico que na prova de vocês, as propagandas elas vão desfilar em muito, muito mais efeito, né? Principalmente vocês vão perceber que onde haver, né, propagandas de todos os tipos, né? Até mesmo nos textos em inglês. Vão perceber que alguns textos, né, fazem alusão à propaganda, ao gênero publicitário, mas com a ideia de fazer com que você acredite e compre aquela ideia. Bom, o que eu preciso perceber na propaganda? Qual é o efeito da ação social? Ninguém. E aí nós falamos também na última aula sobre essas questões de efeitos de ações sociais, que algumas propagandas elas são totalmente, né, caráter formadoras de perfis sociais, não é verdade? Por exemplo, a gente falou sobre a questão da propaganda do carro, né, que alguns carros fazem propagandas que são ligadas somente a determinados tipos de público feminino, público masculino. E aí isso aí acaba construindo, gente, o que a gente vai perceber como ideias totalmente preconceituosas, não é? Por que você tem esses tipos de propaganda? Hoje em dia as propagandas têm muito mais cuidado com o que vai ser veiculado da sua imagem do produto, principalmente da imagem do que se pretende mostrar essa marca, né? Porque de acordo com o que ela vai apresentar, ela pode ter uma imagem ruim ou uma imagem desconstruída ou uma imagem que possa não soar bem. E aí a gente percebe que isso aconteceu há pouco tempo, né? Principalmente com a propaganda do Dia dos Pais, que foi provocadora para algumas pessoas, né? Que acabaram não entendendo qual foi o objetivo da campanha. Eu acho que a gente precisa acordar para determinadas realidades, principalmente para algumas ações sociais na sociedade. Eu não vi nada demais na propaganda em si, porém, alguns grupos, né, digamos assim, conservadores e outros tradicionais, dizem que a propaganda não tinha uma referência boa. Querem falar algo sobre? Sabem qual propaganda estou falando, né? E de qual produto? Querem falar algo sobre? Gente, estão me ouvindo? Eu acho que está fora do ar. Aqui aparece, ele não aparece. Apareceu agora ali. Acho que... Ok, obrigado. Obrigado, Isabelle. E aí, querem fazer algum comentário sobre essas questões voltadas à propaganda?
Propagandas podem construir preconceitos? Podem desconstruir preconceitos? Pois é. Nem sempre a propaganda vai agradar a todos. Concordo, Kellen, nem sempre agrada. Mas é preciso ter um certo cuidado, principalmente das publicitárias que produzem esses tipos de informação, na verdade. É porque você está lidando diretamente com um público totalmente consumidor. E eu acho que o público de hoje, eu acho que ele não é tão consumidor assim, mas eu acho que ele é muito mais argumentador do que antes, né? De repente, as pessoas da minha época, digamos assim, que eu já estou mais velho que vocês, não tinham tanta oportunidade e visibilidade para questionar certas questões, né? E aí a gente hoje tem a mídia, né, em si, ela fica muito em cima dessas questões de propaganda e produtos e acaba denunciando muitos comportamentos, né? E eu acho que a gente tem mais aqui dar visibilidade e voz para todos os tipos de informação, para a gente poder tirar o que é certo, o que pode ser equivocado das questões sociais, né? Eu acho que o que mais é que denunciar mesmo, principalmente a questão voltada para o preconceito, né? Vocês viram, ontem passou 2 reportagens ligadas a preconceito. Teve a questão do rapaz, né? Do entregador, né? O Matheus, né? Que sofreu preconceitos por questões raciais, muito triste aquele tipo de situação, né? Teve outro rapaz também que sofreu outro preconceito também, chamado Matheus, e a gente começa a perceber que assim, a visibilidade contra o preconceito tem que acontecer mesmo, a gente tem que denunciar e tem que começar a mostrar que isso não pode mais acontecer. O mais curioso é que algumas pessoas acham que isso é uma situação normal, né, gente? Esse que eu acho que é o mais absurdo de tudo, é isso, né? Como é que ainda tem gente que consegue acreditar nesse tipo de ideia? E aí? E aí, Pedro, não fala nada? Ana Luísa, desse povo que sempre fala. Abri aqui os comentários aqui embaixo para poder ouvir vocês também. Aqui acho que aqui é mais rápido. Ninguém vai falar nada hoje? Você vai deixar eu trabalhar sozinho? Estão cansados de ontem, Dia dos Pais? Ana Luísa, fico muito triste. Fico muito preocupado com o que essas pessoas pretendem estabelecer como comportamento aceitável para a sociedade. Ou o que elas julgam como comportamento aceitável, né? O que é aceitável, né? É muito complicado. Mas enfim, vamos lá. Bom, propagandas então vendem algum tipo de comportamento, uma ideia, e é preciso que você compre essa ideia de alguma forma, é preciso que você aceite essa ideia de alguma forma e acabe vestindo essa propaganda. E aí vocês podem perceber que vão haver propagandas de N situações, né, gente? Vão haver propagandas governamentais, vão haver propagandas de produtos, vão haver propagandas de ações sociais, vão haver propagandas de campanhas de vacinação, e todas elas vão estar sempre vendendo uma ideia, uma proposta para que você aceite e vista essa camisa como uma questão identitária mesmo, né, gente? Para você poder praticar algum tipo de questão. E aí, então, é lógico que você não vai fazer uma propaganda sem saber quem é o público-alvo que vai ler essa propaganda, o tipo de mensagem que você quer estabelecer, principalmente a linguagem, né? Como é que essa linguagem vai ser? Vai ser uma linguagem informal? Vai ser uma linguagem um pouco voltada mais para questões de vocabulários mais simples, uma questão mais voltada para as questões mecanismos da fala, expressões, e a gente vai perceber que algumas propagandas de alguns produtos vão ser até
voltadas mesmo para um público bem simples e aí para atingir a maior quantidade de pessoas, né? Eu li uma questão sobre essas questões de propaganda, falando do produto em si, que falava o seguinte: a empresa de produtos cosméticos produz uma bomba e joga na mão da sociedade para explodir. Que foi a questão dos produtos de beleza aí para o público, né? Olha, eu não sei se foi realmente uma bomba, se realmente jogou para a sociedade dissolver isso daí, mas eu acho que a gente começa a tentar entender, né, que comportamentos sociais existem, né, gente? Quando a gente fala que não existe preconceito, é aí que a gente começa a perceber que existe bastante preconceito na sociedade, né? O quanto as pessoas conseguem ser preconceituosas. Bom, chegamos no sistema artístico. Antes de entrar no sistema artístico, eu preciso entender o que é arte, né, gente? O que é arte na concepção de vocês? O que se concebe como arte? E aí? O que é arte, gente? Ana Luísa, Pedro, o que é arte? É uma forma de expressão. Muito bom, Vitória. Isso aí. É um comportamento expressivo. Então, eu vou colocar, então, forma de expressão. Forma de expressão. Ah, ficou fora da imagem, né? Deixa eu ver o que eu consigo colocar aqui embaixo para poder ver fora. Pronto, forma de expressão. Sim, sendo forma de expressão... Ah, dá pra ver, gente? É porque aqui não tá aparecendo. Bom, sendo uma forma de expressão, a gente costuma, então, a primeira coisa que a gente vai fazer com uma questão artística é querer politizar ela e querer limpar essa arte. E quando eu falo que a gente vai querer limpar essa arte, a gente vai as pessoas, a gente assim, eu falo sociedade, tá? A sociedade em si vai querer colocar a arte como sendo aquela voltada para as grandes elites. Ora, lá nos séculos passados, quem produzia a arte eram os pintores, os artistas plásticos, e eles produziam essa arte, gente, para um público consumidor. É lógico que esse público consumidor faz parte da elite. A arte era produzida para as elites, a arte era produzida para esse tipo de público, não é? Bom, hoje, então, assim, a gente atravessa os séculos e ainda quer limpar a arte e dizer que ela precisa ser politizada. E aí, percebam, você vai dizer que isso é evento cultural. Ah, isso é evento cultural porque faz parte da elite. Ah, isso não é evento cultural, isso não faz parte da elite, não é evento cultural. E aí você acaba criando preconceitos e você acaba limpando a arte. Bom, a Vitória, deixa eu ver, a Vitória falou assim, são expressões, forma de expressão. Se é forma de expressão, se traz a cultura de um determinado tipo de grupo, gente, é arte. Se traz a expressividade, se promove uma reflexão, é arte. A gente não pode dizer que isso é artezinha, isso é artesão e aquilo é ótimo, artístico, né? Não existe médio, grande e longo prazo de arte, existe arte. O problema é que a gente não quer acreditar que as expressões artísticas, e principalmente as nossas obras de arte, têm algum tipo de valor expressivo. Ora, se eu perguntar então para você o que é arte, a pessoa vai falar assim, eu te trouxer um quadro de um artista contemporâneo e não modernista, porque existe uma diferença entre modernismo e contemporâneo. Se eu trouxer um quadro de um artista
contemporâneo, sei lá, abstrato, com várias cores, ele vai trabalhar as cores, ele vai dizer que ele tem cores totalmente nacionalistas, características brasileiras. As pessoas vão dizer que isso não é arte não, eu prefiro ver um outro artista que traga formas físicas e expressões que eu consiga entender. Mas e a expressividade do autor? E o que ele pretende passar ali, gente? Percebem? Então, o tempo todo as pessoas vão querer fazer isso da sociedade, vão querer limpar o que é arte para elite, o que não é arte. A gente não pode fazer isso. A gente tem que acreditar que todas as expressões artísticas são de caráter expressivo, que todas as expressões artísticas vêm de uma formação cultural do povo. Entendem? Principalmente no Brasil, gente, que as pessoas não conseguem entender que as nossas expressões artísticas são de marca de valia muito forte. Nós temos uma cultura a ser seguida. O problema é que a gente não valoriza a nossa própria cultura. E alguém falou que é a aculturação. Quem foi que falou sobre isso, gente? Sobre a aculturação aí. Teve alguém que falou algo sobre. Quem foi que falou? Foi a Ana Luísa? Não. Quem foi que falou sobre isso, gente? Dá um help aí. Nem eu. Mas alguém falou algo sobre. Bom, valorizam-se a cultura de fora, mas não valoriza a cultura brasileira. Valorizam-se as músicas estrangeiras, mas não valorizam a música nacional. Valorizam os eventos culturais que acontecem fora do país, em outros países, around the world, mas não valorizam os eventos culturais que existem no Brasil. Ora, não comemoram o folclore brasileiro, mas querem fazer questão de comemorar o folclore norte-americano. Mas isso aí até então não tem problema, você pode comemorar o folclore norte-americano. O problema é quando você não reconhece o seu próprio folclore, quando você não conhece a sua cultura. E aí então nós falamos também, eu lembro bastante disso, que a gente falou uma vez sobre um debate, que índio não era fantasia. Lembram disso? Nós falamos sobre isso? Índio não é fantasia. Você debochar da cultura do indígena. Mas quando é que você lembra do Dia Nacional do Índio? Quando é que você reconhece a cultura indígena como parte sua, da sua identidade? E aí? Quantos eventos artísticos indígenas você consegue reconhecer sendo parte da sua característica? Então, o sistema artístico, ele é uma reflexão, ele é uma forma de expressão, mas ele está muito mais ligado também à emoção, sensação, sentimentos e também muito mais provocador. E quando a gente fala que o sistema artístico ele vai ser provocador, uma das formas mais lógicas e óbvias de provocar o seu público, gente, é com a nudez, né? A nudez vai ser provocadora dos corpos, né? Por que mostrar tantos corpos? Mas alguém falou assim, mas o corpo nu ele chega a ser obsceno. Concordo com vocês, não pode confundir obscenidade com expressões e eventos artísticos, não é verdade? Não tem como você confundir duas coisas, duas questões que são totalmente distintas. Mas a nudez do corpo sempre foi pintada, desde que a gente se conhece aí como as expressões artísticas, né? Lá ao longo dos séculos já se pintava a nudez do corpo, não, uma nudez artística. Dificilmente aparecia genitais, aquelas questões todas, e sempre tinha um corpo sendo amostra. É lógico que esse corpo sofre, né, evolução. Você vê que antigamente os corpos das mulheres eram um pouco mais sem formas, e hoje em dia eles são muito mais bem desenhados, né? E você começa a perceber todos esses eventos artísticos. Mas a principal questão da arte, gente, em si, é ser provocadora, é despertar aquele feeling de fazer com que você pense
que a arte não é uma coisa estática, que ela vai ficar parada simplesmente para satisfazer o bel prazer, você olhar e dizer, ah, entendi, não entendi. Você precisa provocar uma reflexão, você precisa entender como é que isso funciona. E principalmente os eventos sociais que estão ligados à arte. Quando eu falo dos eventos sociais, principalmente no Brasil, você não vai ter obras de artes e eventos artísticos, e na literatura também, sem falar das questões históricas. Não é? Você não tem como produzir literatura sem falar dos eventos históricos que acompanham essas questões da história junto com a literatura. Você não tem como ver, por exemplo, o quadro do Abapuru sem você entender que ali fala da formação, das cores do povo brasileiro, da raça, verdade? Não tem como você entender isso se você não acompanha a sua história. Então perceba, é importante você conhecer a sua história para você reconhecer a sua cultura e principalmente as suas expressões artísticas. Não vai sair você, eu não valorizo a minha cultura. E aí, como é que você não valoriza a sua cultura se nem você entende? Você sabe o que é cultura? Você entende o que é cultura? Não, você quer politizar, você quer limpar, dizer que isso é sujo ou aquilo é limpo da cultura. Você quer dizer que isso faz parte da cultura porque faz parte da elite. E isso não faz parte só porque é cultura porque faz parte da elite, é cultura porque é um evento expressivo. E aí nós falamos também sobre a questão do funk, né? Vocês se recordam disso? Falamos que as pessoas tendem a pensar que o funk não é música popular brasileira. Mas, ora, o que significa a expressão MPB então? Onde é que está escrito MPB? Só a bossa nova que está incluída dentro do MPB? Não. É um evento cultural, tem os seus seguidores, ele é carregado de significação, tá? A gente não pode fazer preconceitos com isso. Mas existe um apelo sexual. Bom, se a gente for parar para pensar nisso, a gente vai discutir o tempo todo que as músicas no Brasil, ou outras músicas, né, possuem seus apelos sexuais também inseridos nas suas letras. O problema é que a gente quer politizar, o problema é que a gente quer limpar, o problema é que você quer emparedar e você quer criar preconceitos e depois dizer que não é preconceituoso. E aí? Ninguém vai falar nada hoje mesmo, né? Vocês estão acompanhando full time? Estão acompanhando em tempo real? Sim, não. Cadê o Pedro, hein? A arte também pode ser utilizada como uma arma, uma fonte de crítica. Sim, assim como foi usado na ditadura. Verdade, Karine. A arte pode ser, sim, uma forma de expressividade, né? Houve a censura que censurou muitos cantores e artistas pelas suas músicas, né? E aí não puderam fazer, né? Cantar, né? Caetano Veloso, entre outros, aí falam muito bem sobre isso, sobre essas questões artísticas. Eles falam como foi o período da ditadura e passar por ela tendo suas músicas sendo impedidas de tocar por questões de letras, né? Contra o governo. Até hoje nós usamos a música para criticar, principalmente no rap. Sim, Isabelle, nós utilizamos sim. Eu tenho uma colega que ela fala muito bem sobre a figura da mulher negra no rap. Ela faz um estudo de mestrado muito, muito bom, inteligente. A Carol, eu acho assim, uma garota inteligentíssima, e ela fala sobre essas figurações e principalmente sobre os processos denunciativos dentro do rap mesmo. A gente não pode deixar de falar sobre esses estilos de música. E que também sofre preconceito porque vem das periferias, não é verdade, Isabelle? Sim. E o mais curioso é que as pessoas falam assim, o funk é isso, o funk é marginalização, o funk é criminoso, o funk é aquilo, o funk é aquilo outro. Mas existem vários eventos de funk voltados para a elite. E aí? Como é que funciona?
As pessoas pensam que só escuta rap quem é maconheiro. Verdade, Vitória. Isso é um preconceito, né? Sim, professor. Poetas no topo, poetisas no topo. Jonga, eles são música para desconstruir mesmo. Sim, tem mais de desconstruir mesmo. Acho que isso é muito preconceituoso. Sim, Vitória, mas quando é que a gente desconstrói esses preconceitos? Quando a gente começa a reconhecer a nossa própria cultura. Entende? Quando você começa a perceber, quando as pessoas falam assim, ah, mas o baile funk é isso, o baile funk da comunidade é aquilo. Vai pro baile funk da comunidade quem quer, você não é obrigado a ir. Não é verdade? Ah, mas o baile funk está destruindo isso, está destruindo aquilo. Ora, o que é da elite eles consideram arte, mas o que vem da periferia não. Exatamente, Mariana, esse que é o problema. Mas você já percebeu, por exemplo, como o funk foi um evento que foi assim, inserido nos grupos da elite? Ele foi comemorado num grande evento de rock no Rio de Janeiro. E aí? E quem é que pôde participar dali? Você viu pessoas da periferia poderem participar daquela comemoração dos 30 anos dentro daquele evento de rock? Você não vê. Na verdade, dizer que os bailes de comunidade, dizer que os bailes eles trazem uma desconstrução, é o mesmo pensamento que você dizer que todo mundo então teria que ser leitor de Machado de Assis, porque as bibliotecas nacionais têm livros de Machado de Assis e nem por isso são acessados na intensidade de que as pessoas criam preconceitos. E aí? O livro está lá. Vitória, é verdade. Até hoje existem pessoas de alto escalão frequentando os bailes. Falam mal, mas estão lá. Sim, claro, eu concordo com você. Mas entendem, gente? Porque as pessoas falam assim, ah, mas o baile de favela é isso, o baile de favela é aquilo, o baile de comunidade é isso, o baile de comunidade é aquilo. Mas, se você pensar que você tem Machado de Assis dentro das bibliotecas nacionais e nunca foram acessados, e aí? Então o problema não é o local. O problema é o preconceito que você tem. Porque se você me diz que o baile de comunidade destrói a sociedade, por que o livro do Machado de Assis na Biblioteca Nacional não constrói bons leitores? O funk só é bom para eles quando convém. Quando gera dinheiro, Isabelle. E aí vira o quê? Capitalismo. E entramos então nas questões voltadas para os efeitos sociais da língua. Só isso que vai acontecer. A ação social. Ah, tá. E todo mundo gosta, né? Gera renda, gera dinheiro. O problema não é o local, e sim as pessoas daquele meio. Como assim, Mariana? Não consegui acompanhar seu raciocínio. Ah, sim, entendi. Mas você percebe uma questão, Mariana, porque as pessoas falam assim, os bailes funk destroem a sociedade. E por que os livros, então, na Biblioteca Nacional, nas grandes bibliotecas, não constroem bons leitores? Por que a gente não tem esse mesmo pensamento? Porque se você colocar para mim que os bailes funk destroem a sociedade, por que as bibliotecas não constroem bons leitores? Por que você não tem o mesmo número de acesso? Eu vi um monte de gente levantando bandeira sobre a questão artística, né? Que índio não é fantasia, mas eu não vi as mesmas pessoas falando e defendendo do indígena, das crianças indígenas que sumiram, do indígena que sofre com preconceito, do indígena que não tem o seu espaço respeitado. Eu não vejo as pessoas fazendo o mesmo alarde. O acesso é mais difícil ou o tamanho do preconceito? Ah, boa, Pedro. Eu acredito que é falta de interesse mesmo. Na verdade, eu acredito que seja uma questão, eu acho que é uma questão do que me convém.
Isso me convém? Eu vou falar. Isso não me convém? Não vou falar. E aí? Bom, vocês percebem como a arte consegue ser provocadora, né? É igual falar dos grafites, né? Quando foi sempre marginalizado, não queriam acreditar que o grafite era uma expressão artística. Eu achava muito interessante a fantasia do índio, não achava preconceituoso. Eu também acho interessante a fantasia do índio, não acho preconceituoso não. Eu acho que se você colocar que a fantasia do índio é preconceituoso, então você vai ter que acabar com várias outras fantasias também, porque todas elas vão acabar por sendo provocadoras na sociedade. Porque qual é a finalidade do carnaval? É um evento social em que as pessoas tendem a provocar comportamentos da sociedade. Acho que a coisa das pessoas não é irem até a biblioteca, por um lado é falta de interesse. Também não achava, nunca vi maldade em usar. Também acho, Vitória, nunca vi maldade em utilizar não. É falta de mobilidade. Pode ser, Mariana, mas hoje você tem muito mais acesso às informações do que antes, né? Então, a um clique você pode acessar vários livros. Também queriam tirar Sítio do Pica-Pau Amarelo porque era preconceituoso. Ana Júlia, não sei qual foi o assunto que rolou quanto, mas a gente pode pensar depois nele, posso procurar saber. Eu acho que você tem um clique, você tem um clique de informações e você pode ter acesso. Agora, se você fala que a fantasia indígena ela é preconceituosa, então você tem que acabar com a fantasia da freira, porque você desconstrói a mulher que tem um caráter totalmente santo. Não é verdade? E aí? Você tem que acabar com a fantasia do palhaço, porque palhaço é uma profissão. Você tem que acabar com a fantasia árabe, quando você veste, né, de odalisca, porque você está desconstruindo, está debochando da cultura do outro, da enfermeira, do policial. Verdade, Isabelle. Por conta da tia Anastácia e do Saci, que eram negros. Eu acho a maior palhaçada falar que isso é preconceito. Não sei, Ana Júlia, eu não vou te ser bem sincero, eu não sei o que aconteceu com esse tipo de questão, não. Eu não sei o que aconteceu mesmo. Mas eu posso procurar ali para você te falar. Mas então você veja, gente, a questão, o povo quer ibope. Concordo que eu acho que muitas questões, Vitórias, são levantar. Eu falei para vocês, as pessoas querem levantar a bandeira, querem explodir uma bomba e sair correndo. Elas não querem justificar os seus eventos sociais, né? Que nem eu falei para vocês, a questão do evento artístico. Índio não é fantasia. Índio, policial, enfermeira, padre, freira, nenhum deles. Porque você acaba debochando de alguma forma da construção social dessas pessoas que representam algum tipo de figura na sociedade. Eles não podem ser debochados então também. E ué, como é que eu vou sair então no carnaval? Não sei. Engraçado que a gente está falando de questão artística, que a nudez ela é provocadora, que a nudez ela é isso, que a nudez é aquilo, mas no carnaval o pessoal, se puder botar só uma folhinha na frente, anda e mostra o bumbum e mostra peito, e todo mundo brinca com todo mundo, não tem preconceito, todo mundo se abraça e beija. E aí nesse evento social pode. Todo mundo pega transporte coletivo cheio, ninguém reclama. Entendeu? Entra aí, pá, se esfrega, bota a mão. E aí ele pode, né? É um evento que ele pode. Você entra dentro dos transportes públicos, é aquela verdadeira loucura. Pra mim, tanto faz quanto tanto fez, não me incomodo com nada disso. Acho que a gente tem que ter o limite do abuso, né? Que eu acho que é uma questão muito séria, você não pode abusar do direito do outro, né? E respeitar sempre, porém as pessoas não questionam porque o transporte público está cheio para você ir para um bloco de 7 horas da manhã. Hoje em dia tudo fala que é preconceito, as pessoas não sabem mais diferenciar o que é do que não é. Concordo, Keren, eu acho que a sociedade ficou um pouco chata quanto a isso. Acho que a gente precisa entender o que é preconceito, o que é você diminuir o outro de alguma forma pelas suas características ou principalmente pela sua cultura. Sim. Quando é que você está desconstruindo? Quando é que você está criando preconceito? Quando aquilo está ferindo, quando você está agredindo moralmente o outro. E isso é preconceito. Entende?
E aí o transporte público tá cheio, 7 horas da manhã, você indo para um evento bloco. E ali tá todo mundo feliz, toma mais um copo, chega aí, joga uma serpentina. Mas se você pegar o transporte público às 7 da manhã para ir trabalhar, não pode esbarrar, porque senão você está, né, incomodando. O problema é que às vezes as pessoas inventam uma situação nada a ver para a visibilidade. Ah, Vitória, aí você chegou então no tal like, né? A palavra preconceito foi banalizada. Sim, concordo com algumas partes. Quando existe preconceito real, ninguém fala nada, todo mundo quer passar pano. Isso aí, Vitória. Quando realmente há uma ação de preconceito, as pessoas querem abafar tudo com panos quentes e dizer que não foi nada disso, não foi dessa forma. Como a gente viu acontecer no evento do Matheus, né? Não foi dessa forma que aconteceu, ele não quis agredir dessa forma, ele pede desculpas por todos os danos causados, né? Isso aí, era uma brincadeira. Pois é, mas a questão é quando é que você agride o outro, quando é que você provoca moralmente a identidade do outro, né? Ah, é ridículo, também concordo, Vitória. Horrível, horrível, horrível. Eu sou contra esses tipos de preconceito, sou contra qualquer tipo de preconceito. Eu acho que todos merecem respeito dentro da sociedade, independente de qualquer circunstância e característica. Tem de haver respeito, né? Ele tem esquizofrenia, gente. Não tudo bem. Então tudo bem, contem ironia. Entendi, Isabelle. Claro, né? Ah, entendi. Verdade, Isabelle. A gente arrumou a doença, né? Exato, exato. Isso aí é quando é doente, né? Que engraçado. Né? Aí pode, né? Bom, chegamos no sistema entretenimento de massa, né, gente? E a gente vive um momento das sociedades contemporâneas e esses entretenimentos vão ter a função de divertir o seu interlocutor. Divertir. E o que é diversão e o que não é diversão? Cara, aquilo que diverte o outro e que não faz maior função a você, não te interessa, deixa o cara. Se ele se diverte com o baile, isso é um problema dele. Se ele tem uma ação social que ele gosta, é um problema dele. Se ele gosta de se divertir lendo, então ele vai ter o entretenimento de massa, a leitura como um evento, sim, de diversão e de momento em que ele consiga refletir sobre, né, relaxar sobre as questões sociais, não é verdade? E aí o que a gente precisa perceber é isso. O entretenimento de massa vai ser desde programas de TV até livros de leitura ou eventos sociais, culturais aí que a gente precisa entender que existem sim. Tá? Bom, a gente pode perceber que todos esses sistemas, essas ocorrências, elas levam muito em consideração a linguagem, não é, gente? A linguagem que se utiliza é um comportamento social que pode construir ou desconstruir mais preconceitos. Precisa ficar sempre atento, porque a nossa língua ela é dotada desse tipo de formação. Né? Ontem eu estava falando com um colega sobre essa questão do evento discursivo, ele estava falando assim, mas é difícil acabar com preconceito. Eu falei assim, não é difícil acabar com preconceito. Difícil as pessoas acreditarem que a gente precisa desconstruir o preconceito. Né? Essa que é a realidade. As pessoas não querem acreditar para isso, elas não querem que o preconceito se encerre, elas não querem acreditar para isso. Elas preferem dizer que não existe do que acreditar que precisa acabar. Esse que é o problema. Vamos para nossas questões. Eu deixei uma lista de atividades para vocês lá na nossa plataforma no Google Classroom da nossa sala virtual. E ainda deixei umas atividades hoje. As atividades de hoje não vou corrigir, gente. Vou deixar para corrigir posteriormente na próxima semana. Eu preciso corrigir o que foi passado na última semana, né, gente? E aí é a continuação, que vai na questão 6. Conseguem achar a questão 6 aí? Me dá um help.
da folha que ficou lá em PDF. Em PDF não, acho que foi o Word. Não me recordo. I don't remember. Acharam? Gente, de qual dia mesmo? Olha, se hoje é dia 10 do dia 3. 7, 3, 10. Dia 3. E vamos dar continuidade à correção. Ok, perfeito. Na questão 6 fala assim, olha, é uma charge, né? E ele fala rede social, ele fala rede social que em casa é outra. E mostra o nosso personagem deitado aí numa rede cheio de filhos, né? E o efeito de sentido da charge é provocar combinações. Percebam que as questões nem sempre estão voltadas para isso, né? Provocar, estabelecer, criar um elo, denunciar. Visuais e recursos linguísticos. Visuais e recursos linguísticos. Que recursos linguísticos são esses? Ele brinca então com as questões de rede social, que é o acesso à informação, que é uma coisa hoje ainda um pouco elitizada, né? Com a questão da rede social, que é o objeto em que ele se deita, né? E ele acredita que a rede dele ali estaria ligada a essas questões. Bom, no contexto da ilustração, a frase preferida recorre a polissemia, ironia, homonímia ou antonímia. Lembrando que antonímias são efeitos contrários, né? Homônimos são aquelas palavras que vão possuir algum tipo de características bem iguais, né? Homo, aí você tem palavras homófonas e palavras homógrafas, e homônimos perfeitos, que são palavras que vão possuir a mesma escrita, a mesma pronúncia, e vai depender do contexto para que você possa saber a diferença. Temos a polissemia e a ironia. Bom, ou é A ou é B. Vou colocar aqui, ó, número 6 e a resposta, ok? 6. Resposta correta, letra A. Com certeza a polissemia com a questão da rede social. Bom, o próximo é um texto que nós temos aí do Roger Chartier, A Aventura do Livro, ok? Bom, no trecho apresentado, o sociólogo Roger Chartier caracteriza o texto eletrônico como um poderoso suporte para colocar ao alcance da humanidade antigos sonhos de universalidade e interatividade, uma vez que cada um passa a ser nesse espaço de interação social, leitor e autor ao mesmo tempo. A universalidade e a interatividade que o texto eletrônico possibilita estão diretamente relacionados à função social da internet. Novamente, né, eu falei para vocês, as palavras que o Enem se utiliza são função social, caráter social, atribuições, formações de identidade. Sempre essas palavras vão ser de observação na nossa prova, né? Não folhei esse texto para não atrasar nossa correção aí, tá, gente? Então, com certeza, propiciar livre e imediato acesso às informações, globalizar a rede de informações, democratizando assim o acesso aos saberes, expandir as relações, propiciar entretenimento, expandir os canais de publicidade. Com certeza, propiciar o livre e imediato acesso às informações. Letra A. Vamos para a questão de número 8. A escolha do tratamento que se queira atribuir a alguém geralmente considerado as situações específicas do uso social. A violação desse princípio causou um mal-estar no autor da carta. O trecho descreve essa violação como... E aí essa questão de número 8, gente, é uma questão bem interessante, né? Porque ela brinca e provoca as questões de contexto e utilização da língua, né? Novamente, né? O senhor, carta de um jovem que, estando em uma roda, dava aos presentes o tratamento de você, se dirigiu ao senhor chamando o senhor.
Senhora, aquela a quem chamaste Senhor aqui está, de peito magoado. A carta é triste para vos dizer que Senhor ele não é do nada nem de ninguém. Bem, o sabeis por certo que a única nobreza do plebeu está em não querer, que a única nobreza do plebeu está em não querer esconder sua condição. E essa nobreza tenho eu. Assim, só entre tantos senhores ricos e nobres que chamáveis de vós, escolheste a mim para tratar de Senhor. É bem ver que podereis ter encontrado essa senhoria nas rugas da minha testa e na prata dos meus cabelos. Senhor de muitos anos, eis aí o território onde eu mando. Bom, ele fala que o Senhor então está ligado às questões de empoderamento, gente. Com certeza ergueu entre eles um muro frio e triste, porque quando a gente trabalha com as questões de interlocuções, se eu falo assim, não, pode me chamar de você, eu não me incomodo, agora se chama Senhor Tiago, você cria um muro de frieza, de distanciamento entre nós dois, não é verdade? Então o Senhor, ele sempre vai trazer esse caráter de tratamento, tá? Com certeza a letra A. Deixa eu ver, dá para botar um 9 aqui. Sim, outra charge, tá? E aí ele pergunta que estratégia argumentativa leva o personagem ao terceiro quadrinho a persuadir a interlocutora. Prova concreta, o expor o produto, consenso, raciocínio lógico, indução a elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. E aí fala sobre essa questão da publicidade, né? Letra E. Isso aí eu acho que a gente já fez na sala de aula. Vamos para o número 10. Ainda temos a 11 e fechamos na 12. A questão 10, extra esse macaco humano, nós somos tão especiais. Bom, o título traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação a outros animais. A estratégia argumentativa utilizada para sustentar esse ponto de vista é definição e hierarquia, exemplificação e comparação. Com certeza, gente, isso acho que é bem fácil, né? Exemplificação e comparação, letra B. Chegamos aí então no texto 1 e 2, ele faz um comparativo, né? Antigamente os pirralhos dobravam a língua diante dos pais, e se um se esquecia de arrear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Bom, e ele vai brincar então com palavras que se utilizavam dentro de um contexto e palavras que se utilizam dentro de outro contexto, né? Bom, ele coloca assim, ó, texto 2, expressões e significados. Cair nos braços de Morfeu, dormir. Debicar, zombar. Tunda, surra. Mangar, escanear. Tungir, murmurar. Liró, bem vestir. Copo d'água, lanche oferecido pelos amigos. Convescote, piquenique. Bilontra, velhaco. Treteiro, ditopés, tratante, atrevido. Abrir o arco, fugir. Confesso a vocês que eu não conhecia essas expressões. Acho que nem eu utilizei elas algumas vezes na minha vida. Hoje você tem várias expressões que já sofreram alteração, né? Até com que... nem eu. Verdade, Vitória. Até eu mesmo não conheço. E assim, as expressões mudam, né? Por exemplo, você tem se você sair com uma pessoa muito jovem, era uma novinha, ou era um broto, né? Antigamente, agora você tem, essa palavra mudou para novinha, novinho, aí depois essa palavra mudou para o arroba, que é uma pessoa totalmente desconhecida que você não revela com quem sai, não é verdade? Então está totalmente tecnológica as palavras hoje em dia. Alguma outra palavra que já tem o seu significado alterado? Ou não? Acho que a única palavra que prevalece ainda nos tempos é a palavra legal, né, gente? Que você fala até hoje, né? Ah, isso é legal, de ser bom, não ser legalizado. Acho que só essa. Quase imutável. Concordo, Ana Luísa. Agora, o você, que já virou VC, né?
Eu gosto daquela expressão, quando você pergunta assim, você vai na festa, né? Vou mesmo. Eu acho interessante. Já ouviram? Essas expressões? Não. Sim, não, não, sim, sim. Não? Quando alguém fala alguma coisa com você, você saiu no final de semana e vou mesmo, pô. Eu acho legal essa expressão, eu acho interessante. É uma afirmação da afirmação, né? Vou mesmo, pô. Você se autoafirma dentro de um contexto, eu acho interessante. Agora, quem inventa essas expressões, eu não sei. Eu só sei que ela cai no gosto popular das pessoas e elas acabam virando, né, identidade, porque todo mundo acaba falando. E não soa como uma grosseria, já vocês perceberam isso? Porque depende da entonação, né? Você vai sair, vou mesmo. Agora, se você faz assim, vou mesmo, pô. Olha que interessante. Como essas palavras podem sofrer alteração e ser identitárias de um determinado grupo, né? Sim, Vitória, mas você percebe que se algum tempo atrás você disse assim, ô Galete, você vai sair, você, vou mesmo. Você achar assim, nossa, que pessoa grossa, mas você fala assim, vou mesmo, pô. Ou seja, você percebe que eu já estou dando uma descontração e que eu não estou nem aí, que eu vou, vamos sair, vamos fazer qualquer coisa. E eu acho isso interessante, porque há algum tempo essa expressão, ela surgia como um caráter totalmente autoritário e hoje ela é uma expressão vulgar. Vou mesmo, pô. Você foi fazer compra? Vou mesmo, pô. Eu estava tentando explicar. Ontem eu estava tentando explicar essas expressões para um amigo, que ele não mora aqui, né? Ele está aprendendo português. Ele queria saber o que significa pose de maloqueira. Como é que explica, gente? Me ajuda. Ele queria entender o que significa pose de maloqueira, gente. Como é que eu explico? Vai, malandra. Ele, que isso? Agora não pode porque tá gravando, não posso fazer essa pose. Não, tem na internet, tem várias fotos. Todo mundo, ele falou assim, por que todo mundo faz foto com assim, a mãozinha pra baixo e tal? Eu falei assim, porque isso é uma expressão que o pessoal usa aqui, pose de maloqueira. Aí ele, mas o que quer dizer maloqueira? E pra eu tentar achar uma palavra em inglês que servisse como pose de maloqueira, gente? Assim, eu fiquei quase que a tarde toda e nada explicava. Não vou fazer não. Eu não, eu faço dia 2. Gente, mas é uma coisa que vicia, né? Vamos fazer uma foto, pose de maloqueira. Teve uma pessoa que colocou assim na internet, alguém, pelo amor de Deus, me ajuda a viciar esse negócio. É engraçado. Vamos lá, vamos fechar nossos exercícios. Vitória está viciada. Bom, na leitura do fragmento do texto, antigamente constata-se que o emprego de palavras obsoletas, ou seja, ultrapassadas, itens lexicais e outros produtivos não são mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que o léxico, né? Gente, guarda essa expressão, né? Léxico é mesmo que palavra. Palavras do português representam uma realidade linguística variável e diversificada. É um sistema vivo, né? A língua ela sofre alterações, a letra ela está em constante mudança, em constante mutação. Fechamos então no número 12, né? O texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades do uso da língua sobre os sentidos. E esse uso pode produzir um exemplo de expressões voltou de ateu, de se elimina esse e eu não sei ler. Como reflexão, o autor destaca
A valorização lúdica do poeta presente nos usos coloquiais da língua. Letra E também. Bom, fechamos então nossos exercícios que ficaram da semana passada. E aí eu já posso falar para vocês também sobre a lista que tem lá hoje. A lista que tem lá hoje dá continuidade, gente. A gente parou na 12, ele dá continuidade na 13, tá? Quem perdeu algum exercício aí, eu acho que se é só você voltar aos dias anteriores que você vê as outras publicações, aí você vai clicando, vai vendo as atividades que ficaram lá. Se eu não me engano, a 12 já está até aí de novo, entendeu? Aí vocês não façam, mas vão fazer a partir da número 13. E eu acho que eu coloquei até o número 17. Acho que eu coloquei até 17. Bom, gente, nosso conteúdo de hoje, alguma dúvida? Algo que precisa ser falado, algo que precisa ser lembrado? Desses sistemas, a objetivação, principalmente o que se pretende estabelecer como caráter, né, identitário e principalmente como caráter desconstrutivo, né, gente? Tem que sempre pensar nisso, que a língua, além de ser construtiva, ela vai desconstruir muitos comportamentos. Precisa ficar atento a isso, né? Ela precisa desconstruir essas identidades preconceituosas, né? Tudo certo? Não, beleza, valeu. Sem dúvidas. Alguém gostaria de fazer alguma citação, alguma informação a ser adicionada? Pode fazer, gente. Falar algo sobre todos esses assuntos que foram abordados, né? Como foram abordados e o que se pretende estabelecer. Dá-me 5 minutos. Gostaria de falar sobre... Ficou claro as questões artísticas, a questão de propaganda, gênero informativo. Semana que vem a gente corrige essa folha de exercícios e dá continuidade só com exercícios, tá, gente? Agora a gente vai começar a fazer mais exercícios até a gente esvaziar todas essas dúvidas aí que perduram a nossa memória. Eu gostaria que vocês fizessem uma lista de questões, assim, e principalmente lessem as questões e começassem a colocar o que está faltando para você entender a pergunta em si. Porque são perguntas grandes, né? Ele sempre faz uma referência sobre a questão ligadas à quebra de identidades, fala sobre efeito, sempre fala essas perguntas, né? Efeito de sentido, construção identitária, comportamento aceitável. Ele sempre faz essas alusões, essas palavras, né? Léxico, anota que léxico é o mesmo que palavra, gente. Interação sociodiscursiva. O que é interação sociodiscursiva? É usar a língua como elemento social. E a língua é um evento social, né, gente? Já provou isso, já falo isso o tempo todo nas minhas aulas com vocês. A língua é um evento social. Então eu gostaria que vocês anotassem essas informações. Dúvidas? Sim, não, sim, sim.
Dúvidas? Não? Sim, não, gente. Fala comigo. Não, sim, não. Nenhuma. Isabelle, nenhuma. Mariana, nenhuma. Ana Júlia, nenhuma. Ok, então, gente. Um abraço para vocês. Uma semana de sucesso. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Beijos e abraços, até a próxima, gente. Obrigado pela participação de todos. É sempre um prazer estar com vocês. Tchau, fui. Tchau, Pedro. Não falou nada hoje, né, Pedro? Ficou calado. Tudo bem, tô perdoado.